Negociação por Matheus Henrique avança e o Palmeiras está próximo de finalmente contratar o primeiro reforço para o técnico Abel Ferreira em 2023, hein? Pois é, pessoal, demorou, mas finalmente o Palmeiras está muito próximo de anunciar o primeiro reforço desta temporada, o volante Matheus Henrique, que está de malas prontas do Sassuolo para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um bom jogador, um atleta que se destacou com a camisa do Grêmio recentemente, antes de ir para o futebol italiano, com passagem recente pela seleção brasileira, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, disputados em 2021, e que ainda tem um bom valor de mercado, e já eu vou explicar um pouquinho desse Matheus Henrique nesse vídeo, falar desses números dele no futebol italiano, dos jogos, do porquê que ele pode somar-se muito bem ao time titular do Abel Ferreira e evoluir nas mãos do técnico português, porque, repito, é um jogador talentoso. Não é bagre, fraco, etc., como muita gente tem colocado. Eu não acho. Se no futuro não jogar bem, claro que faremos avaliação justa a respeito do desempenho do Matheus Henrique. Mas, a princípio, pela oportunidade de mercado, até porque, gente, vamos cair na real. Não tem mais Edgar Davids, Pirlo, Fernando Redondo, Kanté não vai sair da Europa para jogar no Palmeiras. Esqueçam, não é assim que funciona o mercado. A América do Sul, infelizmente, ela é um tanto quanto defasada nesse tipo de abordagem para você tirar um cara da Europa e hoje voltar para cá. Então, naquilo que é acessível, naquilo que se tem à disposição e do que foi flertado com o Palmeiras recentemente, para mim esse é o melhor nome e com as características mais parecidas com o Danilo para chegar ao time do Palmeiras e ser uma boa aquisição. Portanto, já quero que você deixe o seu like aqui no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações do meu canal, porque aí quando eu postar qualquer conteúdo você já é avisado automaticamente para vir aqui interagir comigo. Sempre muito bem-vinda a sua participação. Como o Palmeiras e o torcedor espera que o Matheus Henrique traga felicidade a esse meio-campo do Verdão. A negociação avançou. O Palmeiras acordou os 4 milhões de euros que o Sassuolo colocou à disposição do Verdão para contratar o jogador em definitivo por 80% dos direitos do atleta, ou seja, o Sassuolo ainda fica com 20% numa futura venda, então pode o Palmeiras colocar um outro valor ali de barganha, de algum atleta, de algum jogador, de alguma fatia, caso não revenda o Matheus Henrique, mas esse é o acordo. Acho um valor justo, 22 milhões de reais por um jogador dessa posição. Repito, imagine aí quanto custam outros jogadores, né, bons, etc., promissores, é tudo muito mais caro. Matheus Henrique vem numa condição que o próprio Sassuolo precisa de grana nesse momento, encurtou o orçamento da equipe, brigando contra rebaixamento. Os principais jogadores da equipe do Sassuolo saíram para essa temporada, o time não conseguiu lucrar mais aquilo que estava esperando, também com o próprio torcedor desanimado com o time do Sassuolo. O Berardi ficou, o Raspador e o Scamacca saíram, enfim, atletas que fizeram do potencial do time do Sassuolo nas últimas temporadas muito promissor no futebol italiano. E dessa vez as coisas não estão tão boas por lá, por isso que o Matheus Henrique, assim como vários jogadores do Sassuolo, estão mais ofertados de forma barata no mercado, né? Porque a equipe, infelizmente, está fadada ao rebaixamento. A defesa é muito ruim, o técnico é fraquíssimo, o ataque não funciona mais, então é o momento do Matheus Henrique voltar ao Brasil. Ele entendeu isso com a família, bateu o martelo, aquela história, lembra? Que eu falei, o cara tá seguindo o Palmeiras em rede social, o cara tá de olho, as conversas já estavam rolando, ele já estava sendo monitorado e com a certeza de que ele seria o reforço. E quando o jogador faz essa força, conversa com a família e tudo mais, com o clube, as coisas rolam, como nesse momento. Já é esperado que nesse final de semana o Matheus Henrique esteja de mudança da Itália para vir ao Brasil, fazer os exames, vai ser aprovado com certeza, porque não tem nenhum problema físico neste exato momento. Estava jogando recentemente na equipe do Sassuolo, 11 jogos nesta temporada com a equipe, alguns vindos do banco de reservas, outros como os titulares, mas mesmo assim com alguns bons números, como por exemplo, ele é o segundo maior driblador do meio campo na equipe do Sassuolo, com 8 lances completos, e também o terceiro em interceptações, com 7 no total, ou seja, um jogador de construção com a bola nos pés, e também
um jogador que pode se alinhar muito bem defensivamente no setor do Palmeiras. Ainda mais o Palmeiras, que joga muito menos exposto que o Sassuolo, que tem uma defesa melhor, com jogadores de mais qualidade para esse tipo de função. Mateuzinho tem tudo para se encaixar na equipe, como foi muito bem com a camisa do Grêmio. Mateuzinho herdou praticamente a posição do Arthur quando ele foi pro Barcelona, não é? E jogou bola. Tanto é que foi pra seleção, chamou a atenção do futebol europeu. Mateuzinho é bom de bola, pode não ser o Danilo agora? Claro que não, porque ninguém que chegar agora no Palmeiras será um Danilo. O Danilo ficou 3 anos no Palmeiras, sendo trabalhado com o mesmo técnico, com o mesmo grupo, na função, evoluindo, veio da base, etc. É diferente, gente. Não dá pra comparar, Matheus Henrique não é o Danilo. Gente, calma, não é bem assim. Repito, não existe mais Fernando Redondo à disposição no mercado, que você traz, o cara vai mandar no setor. Esse tipo de craque pra América do Sul é muito difícil de vir. Né? E quando vem, às vezes, jogadores em fim de carreira e tudo mais, que nem tem a intensidade que o próprio Mateuzinho pode dar ao meio-campo do Verdão. Claro que ele tem coisas a evoluir, acho que o Mateuzinho tem que ser um cara, às vezes, mais dinâmico para chegar à frente, para fazer essa intensidade de uma forma muito mais rápida, muito mais multifuncional, mas é um jogador de bom toque de bola, é um jogador que sabe desarmar bem uma jogada, que pode ser um bom contraponto ao Zé Rafael no meio campo do Palmeiras, então é uma boa somatória dos nomes que foram especulados recentes, para mim é o melhor. Mateuzinho é melhor que o Jean Lucas, mesmo ele sendo um bom jogador. Mateuzinho é muito melhor que esse nome do Gregory que pintou do nada, que nunca, não caiu nessa conversa, hein? Gregory não foi em nenhum momento negociado com o Palmeiras. O empresário dele que fica jogando pra lá e pra cá o nome dele, em nenhum momento passou no crivo do Palmeiras o nome desse Gregory, tá? E aí o Mateuzinho está de malas prontas pra vir pro Palmeiras, o Abel ganha um bom reforço no meio campo, a primeira substituição de outras, repito. Por quê? Porque o Palmeiras precisa de mais pelo menos 1 ou 2 meias para suprir a carência do Scarpa e ser ainda uma opção para esse possível titular. O Palmeiras precisa de pelo menos mais um jogador para essa função do Mateuzinho ou do Zé Rafael, um cara que trabalhe nesse chamado box-to-box, de uma área a outra, que faça essa composição de meio campo com características de defesa e também ataque. O Palmeiras precisa de pelo menos mais um bom atacante de velocidade, ser uma opção ao Rony, ao Dudu, ao próprio Endrick, ou seja, o Palmeiras precisa de várias peças. Não é só contratar o Matheus Henrique, tá tudo certo, não. Pelo menos mais 4 para reequilibrar o elenco. O banco do Palmeiras é muito ruim, é muito fraco, não muda jogo. E os jogadores que ali estão são aqueles que você olha e vê que não tem milagre. Gente, essa história de que mas vamos dar tempo ao tempo, tem jogador, não. É aquela história que eu falo. Os jogadores recentemente que eram cobrados no Palmeiras por desempenho eram jogadores que anteriormente em clubes jogaram muito bem. O próprio Scarpa. O Scarpa ficou 2 anos para ser titular, mas o Scarpa no Fluminense era o medalhão da equipe, principal atleta. Só saiu do Fluminense por causa de salário atrasado, que ele entrou na justiça. Senão era para ter sido vendido para a Europa já muito antes, né? Zé Rafael era destaque no Bahia, Luan zagueiro, destaque no Vasco, Marcos Rocha, destaque no Atlético Mineiro. E vou citar um monte, Rony no Atlético Paranaense, autor de gol em final e tudo mais, ou seja, pera um pouquinho, gente, né? Esses caras, quando eram cobrados pelo desempenho anterior. Não pela evolução no Palmeiras, só que o Palmeiras dessa vez contratou jogadores que nunca tiveram desempenho em lugar nenhum. Navarro, desempenho do quê? Série B, já era contestado no Botafogo na Série B. Foi um livramento pro Botafogo a saída do Navarro. Atuesta, que desempenho do Atuesta? MLS, nível muito mais baixo de futebol. Merentiel, jogador comunsíssimo que atuou no futebol argentino. Flaco Lopes, era uma promessinha lá do Lanús, não era nem o referencial da equipe do Lanús. Tabata, reserva do Sporting, nunca conseguiu se firmar. Então, olha a diferença do nível desses caras, do histórico deles, para outros que o torcedor cobrou e tinha razão em cobrar. Porque cobrava de quem sabia jogar bola. E esperar milagre de quem não sabe jogar, que não tem a condição para a competitividade e a capacidade desse Palmeiras, aí é querer acreditar muito, sabe? Em uma mudança radical dos polos do planeta para ver se alinham e façam esses caras jogar futebol. Não é bem assim, entendeu? Então o Palmeiras precisa estar de olho em outras posições também. Repito, essa do Danilo e a do Gustavo Scarpa são cruciais. E se esse nome que estiver no mercado for de fato disputado por outros clubes, que é o do Matheus Pereira, não o Matheus Henrique, esse tá chegando.
Matheus Pereira, do Al Hilal, ex-West Bromwich, do Sporting, era titular do Sporting, foi protagonista no West Bromwich na Premier League, com uma ótima gama de opções e principalmente de estatísticas favoráveis, de gols e participações em gols também, com assistências e tudo mais. Esse é o cara que, se qualquer rival estiver sondando e acertando com ele, o Palmeiras tem a obrigação de fazer uma proposta e tentar buscar esse cara. Se ele escolher outro clube, aí é a opção do cara. Mas o Palmeiras tem a obrigação de estar na mesma movimentação de mercado dos rivais para buscar um jogador desse nível do Matheus Pereira, que ele é muita bola. É bom jogador pra caramba e esse também, se chegasse, cairia como uma luva no setor do Abel Ferreira. Palmeiras, fique de olho em outras movimentações. Não é só essa chegada do Matheus Henrique, não. Tem outras posições carentes para reequilibrar o elenco e, com isso, somar a chegada dessa molecada que vem da base com muita capacidade. Vide, por exemplo, esse time da Copinha que tem o Pedro Lima, que joga muita bola e esse sim pode chegar ao time principal do Palmeiras e ser uma boa sombra de concorrência para Zé Rafael, para o próprio Matheus Henrique e principalmente para dar dor de cabeça ao técnico Abel Ferreira. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscrevam.